A Câmara hoje ia ter a sessão da CCJ para votar a questão da anistia. Então, Brasília não virou ponto facultativo ao que parece. Tá usando recurso público, sim. Tá ganhando dinheiro do povo. Falar em mamar, né? E por falar em mamar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele acabou de voltar da Itália. Isso que eu ia perguntar aqui no ponto. Ele acabou de voltar para a Itália, da Itália. Quem tem boquinha vai a Roma, estava em Roma, agora ele acabou de viajar no domingo, ontem, para Londres. Tá? Ele viajou no domingo para Londres. Será que ele votou? Na Inglaterra, não votou, não, onde participou do Lead Brazil Conference. É uma salva de palmas. É o evento de brasileiros para falar para brasileiros que moram no Brasil, palestrando em português com brasileiros que moram no Brasil sobre assuntos no Brasil. Não é? Esse evento, e o Lead é de quem? O Lead é do Calcinha, né? Grande Calcinha. E agora é presidido pelo filho dele, né? Pelo Johnny Boy! É? Então ele foi lá para falar no Lead Brazil Conference na manhã de hoje. Que dia é hoje? Terça-feira. Ninguém trabalha na terça? Por que este vagabundo não está trabalhando, batendo ponto? Ele está ganhando do Lead, está ganhando do povo brasileiro. Cadê? E trabalhar que é bom nada, né? E o povo aqui, no rala que rala. O grupo empresarial criado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, foi o responsável por bancar a viagem e a estadia de Pacheco. A assessoria do parlamentar garantiu ainda que ele não fez uso de aeronave da Força Aérea Brasileira e que não usou recursos públicos para custear a viagem. Mentiroso! Acorda pra mim! Mentiroso! Como é que não usou recurso público? Vai descontar do olerite? Hein? Hoje é terça-feira, é dia de trabalhar. Ou é semana facultativa no Senado? Se for também é recurso público. Vão se catar. A Câmara hoje ia ter a sessão da CCJ para votar a questão da anistia. Então, Brasília não virou ponto facultativo ao que parece. Tá usando recurso público, sim. Tá ganhando dinheiro do povo. O seminário internacional reúne autoridades, empresários e investidores brasileiros e britânicos. É o que diz a matéria. E aí, Luiz Arthur Nogueira? E aí, Pavinatto, que eu gostaria que todo agente público que está participando deste evento e de qualquer outro, principalmente os internacionais como esse, que divulgassem quem está pagando a passagem aérea, quem está pagando o hotel. Porque tem uma série de empresas do Lead. Então, tem uma série de empresas que estão patrocinando este evento, porque aí ficaria transparente para no futuro a gente ficar de olho se vai ter algum lobby no Congresso para aprovar algo que possa interessar A ou B, do mesmo jeito que a gente aqui, já de forma rotineira, temos criticado que ministros do Supremo também frequentam esse tipo de evento, também financiado pelo setor privado, cujas ações são julgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, assim, se é agente público, se não viajou com verba do Senado, então quem pagou? Queremos nome e sobrenome de quem pagou a passagem e o hotel de cada uma dessas pessoas públicas. É uma vergonha. Primeiro que parece uma notícia repetida. Eu ia até falar para você perguntar. Já é só esse ano, foi o quê? De junho para cá, já falamos umas 10 vezes disso aí? É porque terça passada eu vim aqui, a notícia era que os ministros do Supremo viajaram junto com Arthur Lira e estavam em um evento bancado pelos irmãos Wesley. Isso, no Esfera Brasil. No Esfera Brasil. E agora, uma semana depois, nós temos o presidente do Senado viajando também patrocinado por outro grupo empresarial. O que fica evidente para nós é essa organização de grupos empresariais, né, compondo o governo, porque esses grupos estão compondo. Se eles estão financiando
claramente as viagens desses parlamentares e juízes para fora do Brasil, para falar sobre temas que não podem falar aqui, sobre risco de serem escrachados, porque não tem espaço para falar aqui, não é verdade? Imagina ele falar isso em um espaço público. Imagina eles terem esses debates irreais dentro de espaços públicos e, porventura, serem confrontados com a verdade. Isso não pode acontecer aqui. Então, paga-se um valor, vai todo mundo para fora para ficar discutindo temas aqui que não podem ser discutidos internamente. O que fica muito evidente para nós é que, de alguma maneira, que ainda não sabemos qual é essa maneira, esses empresários têm um interesse muito grande para que determinados políticos que ocupam determinadas posições e determinados juízes estejam nesses eventos. Como, por exemplo, no evento da semana passada, um ministro que estava lá já tinha anulado dívida, tinha dado perdão de dívida para os patrocinadores daquele evento. E esse evento aqui? O que será que está acontecendo por debaixo dos panos que a gente ainda não sabe? Não sei. Vamos esperar, porque ou a gente descobre agora, ou a gente vai ter uma pista disso num futuro muito próximo. Ô Pavinato, só justiça seja feita, pelo menos o evento do Esfera era no fim de semana. Esse é em dia útil de trabalho, para mim é mais grave ainda. Não é só também esses eventos com grandes juízes, né? Como reuniu lá o Esfera Brasil, como reúne agora o Pacheco, mas a gente também tem aquele caso aqui em São Paulo, no Guarujá, da festança que rolou lá num baita de um hotel também. A gente não sabe quem estava financiando aquilo dali e contava com juízes de outras esferas, né? Então, o que a gente quer dizer que é o Brasil fazendo política, essa que é a verdade. E isso preocupa e chateia muito, porque a gente tem problemas reais aqui no nosso país, a gente tem um problema real no judiciário no nosso país e nada disso está sendo resolvido. O Pacheco, né, todo mundo sabe que é lá o líder do Senado e ele finge que o problema não está acontecendo. Os outros senadores que tinham que se posicionar firmemente contra esse fato, eles não falam absolutamente nada. Onde estão os nossos senadores que nós colocamos lá, que são inclusive eles que fazem a suposta sabatina, né, lá e tal. É suposta sabatina. É o novo predicado, suposta sabatina. E checam, né, o conhecimento do cara que vai ocupar o cargo da Suprema Corte deste país. Onde estão esses senadores que estão vendo o Pacheco viajar em dia de semana com dinheiro que a gente nem sabe, né? A gente não tem certeza absoluta se a empresa do Dória que está bancando isso daí. Isso daí foi o que eles nos disseram. Mas se ele não me mostra um comprovante, se ele não age com transparência, eu não consigo acreditar. Eu preciso ter uma informação concreta para que eu acredite. A gente não sabe nem de onde está saindo esse dinheiro e o cara está curtindo a vida doidado, viajando e falando o quê? Eu gostaria de ter acesso às palestras na íntegra. Eu gostaria de saber, assim, o que eles estão palestrando, o que eles estão falando. É o intervalo que conta, né, Suana? É o intervalo que conta. Quem faz negociação sabe diretamente que aqueles 15, 20, 30 minutos de exposição não significa nada. A negociação mesmo é feita ou nos almoços, ou nos cafés, ou nos jantares, ou nos encontros que vão feitos logo depois. É exatamente isso. Isso não significa nada. São dois pontos para mim, e as perguntas que foram colocadas aqui, elas já definem praticamente a nossa angústia. Mas quais são os pontos para mim que são essenciais? Vamos começar por uma coisa. Primeiro, isso é lobby. Ponto. O lobby não é regulamentado no Brasil pelo fato, ele está lá esperando a regulamentação, pelo fato... Isso não é lobby, isso é negociata. Pô, isso é negociata. Mas é exatamente por isso que eu estou dizendo, exatamente por ele não ser regulamentado no Brasil, que a confusão que se faz é que o lobby seja feito da maneira como ele é feito. Também não, eu também, sabe por quê? Porque eles pagam coisa pro pessoal e não a lei proíbe que eles ganhem presentinho. Então deixa eu viajar de primeira classe então, é presentinho. Se você regulamenta o lobby, o que está estabelecido? Você define quais são os critérios para que qualquer ação que seja desviado daquela função específica, e qual é a função específica do lobby? Um grupo de interesse, ele mostra, afinal de contas, qual seria a melhor conduta para o tomador de decisão. Então ele apresenta projeto, ele apresenta o que vale, o que não vale. É a sociedade dizendo o que quer. Como não é regulamentado, o que eles fazem? Vão para a Inglaterra, vão para Roma, vão para o que quer que seja para discutir em português para brasileiros com convidados estrangeiros sobre os problemas do Brasil que não podem fazer. Em lei.
Não precisa de lei, já não pode fazer Mas isso. aí que tá o Isso detalhe. já não configura lobby. Mas aí que está o detalhe, Pavinato. Nós não temos como configurar lobby no Brasil porque ninguém define claramente o lobby. Então, como não define, nós temos um problema que tudo aquilo que deveria ser negociação clara e transparente é feita por debaixo dos panos. Quando a Regiane perguntou, eu gostaria de ouvir o que eles estão Não, isso já conversando. o negócio é que isso já é proibido. Não, aí é que Você não tá. pode pagar uma viagem pro ministro. Mas aí é que está o detalhe. Você não pode Pavio. pagar um hotel. Mas nós estamos falando Não a mesma pode, coisa. não pode. Nós estamos falando a mesma coisa. Ora, qual é o problema? Não se pode fazer nada disso. Aí eles falam lá, por exemplo, da perspectiva que eu estou há 30 anos pedindo uma reforma política, a perspectiva, primeiro, não se pode. Quem é deputado, senador, quer sair do Brasil para fazer qualquer atividade. Todos os debates têm que ser feitos aqui. Se um deputado ou um senador quiser vir, ser prefeito de São Paulo, renuncia ao cargo, não vem aqui, enche o saco, depois volta. Ou seja, são reformas que precisam Mas ser para feitas. que fazer essa lei se ele já não pode aceitar a passagem e o hotel para ir? Mas já não pode. Mas aí é que está o detalhe. Como você tem uma série de leis que dizem que não pode, mas você tem uma série de flexibilizações dentro do regimento que diz, não, mas você pode dar palestra, você pode dar aula. Se ele diz que pode dar palestra, o que ele faz? Eu fui convidado para dar uma palestra em Roma. A palestra não está contemplada na lei. Mas- Isso só acontece porque o judiciário é corrupto. Mas isso é o regimento fala e o judiciário aprova. Por que o judiciário aprova, mesmo que seja O legal? regimento não Porque pode nós não ser temos. O regimento autoriza você a ser professor e a dar palestras. Não, isso a Ponto. Constituição admite você Isso aí é autorizado. exercer um magistério. Não fala de palestra. Só tem um detalhe. Desde que eles fizeram uma alteração que colocou a palestra como na mesma categoria de aula, Isso passou está a ser- errado. Mas é aí porque a gente admite a ilegalidade. não, aí que tá. Nós Então não a gente estamos. vamos fazer uma lei para proibir, aí eles fazem um regimento ilegal. Nós e aí estamos- nós vamos acumulando leis. Estamos vamos ficar falando louco. a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Só que nós estamos falando a mesma coisa, tentando entender o que eles estão fazendo para dizer como é Corrupção. agora que nós vamos. Tentando Pois é, mas entender. como é que nós vamos barrar isso? Porque como é que eles fazem para transformar isso de uma maneira suave? Isso não é lobby, isso é advocacy. O que é advocacy? Sentar para conversar. Ora, ninguém pode ser proibido de sentar para conversar, mas vão sentar lá em Londres, porque lá eles podem ir para um local depois das palestras e negociar. Eu estou acusando que eles vão fazer isso, eu estou supondo que é possível que eu faça. Mas tudo bem, eles não tô podem fazer dizendo. isso aqui também, sem ninguém saber. Só tem um detalhe. Agora, eles não podem pagar a passagem, pagar o hotel, pagar a janta, Mas aí é que tá o pagar a detalhe. palestra. Não Mas aí pode. que tá o detalhe. Só qual é o recurso que eles têm? Pagam do próprio bolso. Ok? Só que tem tanto penduricalho regimental e que a autorização que é feita pela justiça, que quando eles vão lá, eles vão dizer assim, eu apenas fui dar uma palestra, isso é legítimo, porque eu estou falando pro povo. E sabe o que é também? Eu não estou defendendo, o Código de Processo eu estou Civil. entendendo. Além disso, o Código de Processo Civil Ok, diz que tá o juiz claro. não pode julgar a causa do lugar onde ele dá aula. Então ele não poderia julgar a causa de alguém que lhe pagou uma palestra. Então, o que eles estão fazendo já é ilegal. Há 30, já é 40, absurdo. 50 anos. O problema todo que agora nós estamos falando diante dos absurdos que eles perderam a vergonha na cara. Esse é que é o problema. Eles perderam a vergonha na cara de uma maneira tal que eles estão dizendo para a sociedade é ignorem a lei. Porque nessa sociedade só tem acesso aos benefícios daquele que chega no poder e para chegar no poder vale qualquer coisa, que é isso que nós combatemos. Por isso que tem que explicar o que eles estão fazendo para dizer isso é tudo errado, não apenas por uma ação individual de uma escolha, mas estruturalmente, regimentalmente, politicamente e pelo sistema brasileiro, seja o sistema político, seja o sistema jurídico. Está tudo errado. Agora, como é que a gente conserta isso? O sistema jurídico está certo, errado eles são eles. Sei não, viu? Tá, já proíbe. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe
a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.